Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mediar. Esse é um canal que está surgindo e ele tem como intenção repartir, dividir, compartilhar conhecimentos, estar entre vocês, para que juntos nós possamos pensar e refletir algumas vivências na nossa inserção dentro da sociedade, tá? Eu sou Marco Monteiro e essa ideia da criação do canal surgiu sobretudo, né, desse tempo que a gente está em casa, né, nessa pandemia, e o único meio da gente se ver, da gente se falar e estabelecer essa relação, essa comunicação, ser via internet. E daí o mediar ele vem desse encontro também, né? Porque se a gente tirar o R do mediar, se dá a palavra mídia, média, né? Que significa meio. Então esse é um meio, esse canal é um meio da gente estar junto. E como primeiro vídeo, eu gostaria de que a gente fizesse uma reflexão, convidar vocês para a gente fazer uma reflexão sobre a questão eu e o outro. Como que nós construímos a nossa identidade, né? Como que nós sabemos do que nós gostamos, né? O que nos limita, quais são os nossos valores. E para isso a gente vai usar dois teóricos muito conhecidos na academia, que é o Levinas e o Lévi-Strauss. Mas vamos com calma, vamos conversando, que a gente vai ter esse entendimento. O Levinas é um filósofo do século XX, é um francês, que ele diz o seguinte, que nós nos reconhecemos enquanto que somos, frente à existência do outro. Então, nós identificamos o que nos agrada, o que nos dá prazer, o que tem sentido para nós, diante daquilo que agrada o outro, que dá prazer para o outro, que faz sentido para o outro. Então há uma construção do meu eu frente à construção do outro. Né? E é sobretudo nesse encontro do meu eu com o outro que essas diferenças elas aparecem. Assim nós temos, né, essas diferenças bem nítidas. Por exemplo, professor-aluno, médico-paciente, pai-filho, gay-hétero, letrados e analfabetos, e por aí vai. Inúmeros papéis e que são construções também dessa identidade. Perceba que quando eu falei que nesse encontro há uma construção de identidade, eu usei a palavra diferença para caracterizar essa construção do eu e do outro, que existe uma diferença entre o eu e o outro, pois essas diferenças elas são inegáveis. E uma vez que elas são inegáveis, elas precisam ser valorizadas. Né? Vamos pensar um pouco. O japonês e o alemão, eles são iguais? Não, eles são diferentes entre si. E não tem nem como a gente negar isso. Né? Pensando até em cultura, fisionomia, não tem como negar as diferenças. Isso não é problema. Essas diferenças não são problemas. O grande problema é quando a gente faz dessas diferenças desigualdades. Quando a gente sobrepõe o japonês ao alemão. Quando a gente valoriza mais o alemão ao japonês. Quando a gente começa a colocar um como superior ao outro, aí sim os problemas se iniciam. Por quê? Porque nessa questão da desigualdade há a negação do outro. Um importante filósofo, um importante antropólogo agora, né? Nós já falamos do Levinas, chamado Lévi-Strauss, ele estudando a questão das diferentes culturas entre os povos,
ou seja, acabou por estudar a relação eu e o outro, ele chegou a um conceito chamado etnocentrismo. E esse conceito é muito importante para nós aqui. Por quê? O que seria o etnocentrismo? Ele fala assim que diante desse encontro do eu e do outro, de uma cultura para outra, há sempre um choque cultural. Devido a quê? Devido às diferenças nessas culturas. E há sempre uma visão de mundo que se sobrepõe ao outro diante desse choque cultural. E essa visão que se sobrepõe ao outro tende a se colocar como uma visão única, como uma visão verdadeira, como uma visão de superioridade. E isso é muito complicado. Por quê? Vamos trazer essa percepção, essa visão do Lévi-Strauss para o eu e para o outro. Quando o eu se encontra e se constitui e encontra o outro, ele vai olhar tudo e a todos os comportamentos a partir da visão do eu. E tende a achar que aquelas ideias, aqueles comportamentos, que o que ele pensa, com o que ele vive é sempre o certo. É sempre o mais correto. É o verdadeiro. Porque parte da vivência dele. Da vivência do eu. E muitas vezes essa verdade que já está naturalizada em nós não é percebida. E justamente por conta dessa naturalização. Que muitas vezes nós acabamos até por reproduzir de tão natural que está em nós. E daí nós temos a necessidade muito grande de negar isso, de negar a identidade ou negar a verdade do outro. Por quê? Por medo. É como se eu precisasse, para poder existir, eu precisasse negar a identidade do outro. Isso é tão forte pra gente que desperta as várias emoções. Por isso que em assuntos muito acalorados, há vários sentimentos que eles acabam se misturando, porque são verdades que foram naturalizadas em nós, que estão enraizadas, e de repente elas são questionadas. E daí é uma mistura de racionalidade com afetividade. E nós muitas vezes emocionamos diante desses questionamentos. E daí muitas vezes tornamos esses momentos muito calorosos para defender a postura do meu eu, daquilo que eu acho certo. Porque a visão etnocêntrica é uma visão do mundo onde o eu é o centro de tudo. E o outro é sempre pensado a partir do meu eu, daquilo que o eu acha certo. Dessa forma, dá pra gente entender que existe um juízo de valor. Existe um julgamento do eu em relação ao outro. E daí nós não estamos mais falando de diferenças, que é algo positivo. Nós estamos falando de desigualdade, que é algo muito complicado. São várias as formas que a gente pode pensar de manifestação dessas desigualdades, desse etnocentrismo. Já pararam para pensar que o riso na história ele já possuiu vários significados? Na Idade Média, o riso era uma expressão tradicional do povo e ele não era valorizado. No Renascimento, o riso passou a ser apreciado como uma consciência da verdade. Do que achamos graça hoje? São as mesmas coisas que nós achávamos graças há um tempo atrás? Que nós ríamos antigamente? O riso hoje
e né, estou pensando sobretudo o riso promovido aí por piadas, que piadas também é um assunto que a gente pode discutir que não tem nada de inocente, é uma forma encontrada do meu eu desvalorizar o outro, ridicularizando este outro, diminuindo esse outro, com a intenção de marcar as diferenças, com a intenção de marcar as desigualdades. Então, quando há uma necessidade de eu rir, preste atenção nas piadas, é sempre no sentido de ridicularizar o outro. E daí o riso, ele não tem um papel ingênuo, ele tem um papel de dominação, ele tem um papel de denúncia social. Há uma necessidade de ridicularizar o outro para tentar valorizar o eu. E isso, gente, é etnocentrismo. Mas temos uma saída para isso, que é o relativismo cultural. Ou seja, é ver que a verdade está para além da minha verdade. Que há outros pontos de vista e esses devem ser valorizados. Mas atenção, quando se tenta colocar as diferenças como desigualdades, não se está relativizando. Quando a verdade do meu eu é concebida como uma liberdade de expressão e nega o direito do outro com um discurso de ódio, por ser diferente, por ser negro, por ser mulher, por ser índio, por ser gay, por ser pobre, por ser gordo, por ser velho. Essa verdade, ela não constrói encontros, mas fortalece a falsa ideia da superioridade do meu eu. Não dá, gente, para relativizar quando o que se nega é a existência do outro. E não há riso que apague o outro. Obrigado e até a próxima.